Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria também nesse dia, nessa tarde, de contribuir para que a gente pudesse olhar essas realidades que já foram anunciadas para nós desde de manhã. Então eu penso assim que de conteúdo, o que nós ouvimos sobre a realidade do ser original, criado à imagem e semelhança de Deus, do prejuízo que o pecado causou, né, gerando toda uma realidade de sofrimento, de morte. E depois o Lê termina dizendo: ser da vontade de Deus que o homem seja restaurado, e todo o movimento que Deus fez exatamente para que o homem fosse restaurado, né? Esse agir de Deus em favor de nós, para que cada ser humano que havia sido acometido do pecado e estava sofrendo as consequências dessa realidade de pecado, fosse curado. A originalidade do ser humano, ou o ser humano da origem, criado à imagem e semelhança de Deus, que não tinha em si o sofrimento, nem a dor, nem a morte, passa a experimentar essa situação terrível, complicada, e o ser humano em si mesmo não tem a resposta e não tem a solução. E Deus mesmo, em sua infinita bondade, percebendo exatamente essa realidade, sabendo Ele todas as coisas, faz esse plano de salvação para que a humanidade seja restaurada à sua origem. Faz as duas promessas essenciais do envio do Filho e do envio do Espírito, para que as suas duas mãos, sendo enviadas a nós, possam fazer no coração humano, ou no ser humano, essa bendita restauração que Deus quis e fez para que a humanidade fosse restaurada. E o Marcelo comentava sobre essa realidade do ministério de Jesus comportar essas duas dimensões: a dimensão do anúncio e a dimensão da cura propriamente dita, né? Exatamente porque as curas em Jesus Cristo, e nós podemos dizer isso com toda a certeza, as curas são esses sinais, digamos assim, da ação do Espírito, para que o homem seja restaurado na sua plenitude. O homem original, pleno de Deus, que gozava da plenitude da saúde, da plenitude da vida, acometido do pecado, perde essas realidades, e Deus, para que o homem seja restaurado exatamente à sua imagem e semelhança, faz esses dois movimentos, da vinda do Filho e da vinda do Espírito, para que o homem seja refeito à sua imagem e semelhança. E esse projeto de Deus esse projeto de Deus tomou corpo na encarnação do Verbo e no derramamento do Espírito Santo. E toda a humanidade, a partir da encarnação do Verbo e do derramamento do Espírito Santo, está submetida a esse agir de Deus que vai nos salvar, nos redimir em Jesus e depois nos santificar pela presença do Espírito Santo em cada um de nós. Então, quando nós falamos desse projeto de Deus de curar o ser humano, nós somos obrigados a considerar, como já foi considerado também, essa realidade da tríplice realidade que o ser humano é: corpo, mente e espírito. E o Lê se referiu a isso de manhã. E se nós consideramos assim, essa realidade faz parte de nosso conteúdo de formação, faz parte da comunidade Javenice, e isso nos acompanha desde sempre, esse homem restaurado à imagem e semelhança de Deus, e que Deus quer restaurar a sua imagem e sua semelhança, ele foi acometido por causa do pecado e passou a sofrer nas suas três dimensões. Nós falamos isso é do nosso conteúdo. O homem passa a sofrer no espírito exatamente por causa do pecado e por causa da ausência de Deus. E esse sofrimento por causa do pecado, que primeiro afeta o espírito, também afeta a mente, o emocional, a psique do homem, que passa também, o homem aqui, o ser humano, que passa também a experimentar desequilíbrios, dores, sofrimentos terríveis também no nível emocional, no nível da psique. E também no nível físico, porque é um ser
tríplice, e o pecado atinge essas realidades desse homem tríptico ou tríplice, não sei. Mas, então, o projeto de Deus em restaurar o homem à sua originalidade é exatamente isso. Deus quer nos restaurar, e para nos restaurar envia o Filho e o Espírito, e as curas são sinais ou são meios pelos quais Deus vai também restaurando a humanidade. E se as curas são sinais de Deus trabalhando para restaurar o ser humano, as curas estão também dispostas por Deus para essas 3 dimensões do homem. Por isso nós podemos dizer que Deus nos quer curados fisicamente, nós podemos dizer que Deus nos quer curado emocionalmente, Deus nos quer curados espiritualmente. Mas nessa hora da tarde, depois do embasamento da manhã e das 2 falas, e da fala já também do dia 30, onde, sobretudo no dia 30, a gente falava sobre a questão do ser humano na sua dimensão psicológica, e daquela explanação que a Lu trouxe sobre a rigidez do cérebro e a plasticidade do cérebro, que o ser humano é essa realidade complexa que vai gravando todas as coisas a partir de um determinado tempo de sua vida na mente. A cura interior se aplica exatamente a essa realidade, né, do ser humano que, a partir de um determinado tempo de sua existência, inclusive na vida intrauterina, vai gravando todas as coisas boas contribuem para que ele seja uma pessoa altiva, livre, feliz, enfim, e as coisas ruins contribuem para que ele seja ou tenha dificuldade de ser essa pessoa que viva a vida em plenitude. Então é muito gostoso falar desse tema, é muito gostoso abordar essa realidade, porque Deus nos quer curados, Deus nos quer restaurados. Então nós podemos falar perfeitamente que nessa dimensão, ou nessas 3 dimensões, Deus nos quer curados. Mas nesse momento da tarde, essa realidade de Deus que quer restaurar cada um de nós, que quer restaurar-nos à sua imagem e semelhança, e que nos presenteou, digamos assim, com essa possibilidade de, ao rezarmos a Ele, Deus, em seu infinito amor, encontrando uma brecha em nós, pode realizar em nós essa cura, tanto a física, quanto a espiritual, quanto a psicológica ou emocional. Então, partindo dessa realidade de que Deus nos quer curar, e falando sobretudo da cura interior, eu não vou falar propriamente da cura, não vou trazer uma formação sobre a questão da cura interior, mas entendendo que a cura interior abarca ou abrange, eu coloquei aqui 4 situações, né? A cura interior tem por finalidade, digamos assim, nos curar de nossos traumas, nos curar de problemas afetivos, nos curar de mágoas e rancores, e também, eu estava falando para o Tatá agora há pouco, nós fomos presenteados, e depois, logicamente, o Tatá fez um ajuste, uma adaptação por um conteúdo da Shalom, da Maria Emir, na verdade, né? E da Shalom, que é aquele encontro que nós fizemos em 5 etapas, que é a cura da autoimagem. Então, imagino que a cura interior esteja ligada e abranja essas 4 realidades: a cura dos traumas, a cura dos problemas afetivos, a cura das mágoas e rancores e, por fim, a cura da autoimagem. O Lê afirmava de manhã que o ser humano, infelizmente, por causa do pecado, e João Paulo II fala isso, se encontra nessa situação doentia. Então, se a humanidade se encontra, e é fato, nesse estado ou nessa situação doentia, o nosso papel, e o Marcelo também disse isso, naquele segundo aspecto em que ele falava, né, da cura de Deus, que é pela natureza, pela ciência, pela medicina, pelas plantas, pelos remédios, mas também pela oração, a redescoberta disso, a redescoberta de poder em oração e pela oração, ser uma possibilidade para cada ser humano ter um encontro com Deus, e esse encontro com Deus favorecer na sua vida e ser na sua vida a cura, isso foi dado a nós como um presente. Eu perguntei para o Tatá essa semana, para mim não incorrer numa fala que não fosse a verdade. Monsenhor Mauro dizia que a cura interior foi ou era uma grande contribuição para a igreja do momento que a renovação carismática trazia. Uma redescoberta, uma contribuição grande
que como comunidade javenice, também nós nesses tempos temos oferecido para a igreja diocesana. Isso desde o tempo do Monsenhor Mauro, que nas experiências de oração atendia a confissão atrás da capela e depois mandava os experiencistas para a capela para serem rezados por cura interior. Então o vô sabia do valor disso e sabia que isso era um bem, e de fato isso é um bem que está disponível a nós, um bem do qual nós podemos usar. E como o Ministério Rafael, desde Monsenhor Mauro, depois pelo Fanucci e as realidades todas que nós experimentamos, e agora o Carlos nos coordenando como ministério, isso tem sido uma bênção para a comunidade. Isso tem sido uma graça, e muitas pessoas têm experimentado a graça de Deus, têm suas vidas transformadas exatamente por causa dessa redescoberta e dessa possibilidade que existe de nós rezarmos para as pessoas e alcançarmos de Deus a cura. Eu estava pensando essa semana, e é uma realidade muito bonita, né? Porque como é que Deus realiza as curas, ou como é que é o trabalho de Deus? É esse trabalho que eu me referia no começo, a encarnação do Verbo que nos salva e a doação do Espírito em Pentecostes que passa a residir em nós. Então o princípio, o fundamento de toda e qualquer cura, me permitam fazer esse pensamento, mas o princípio, o fundamento de toda e qualquer cura é o Deus em nós realizando, a partir de sua presença em nós, as graças para nos restaurar. Quem diz isso não sou eu. René Laurentin disse que o Espírito Santo que é derramado em nós, não é derramado em nós como um conteúdo derramado num recipiente. Ele fala que o Espírito Santo que foi derramado em nós, mas é uma realidade de presença. E é uma presença trabalhadora, uma presença ativa, uma presença que age. E age exatamente fazendo com que o coração que havia se endurecido por causa do pecado seja amolecido pelo seu agir em nós. Então, é fundamental que a gente tenha isso em nosso coração. Que o princípio e o fundamento de toda a cura está na encarnação do Verbo que veio para redimir a humanidade e na doação do Espírito que passou a nos residir e que por sua presença trabalha em nós para nos restaurar, para nos transformar, para nos fazer homens e mulheres novos segundo a imagem de Deus. E isso implica o agir do Espírito em que tire de nós todos os traumas, porque traumas podem obscurecer ou diminuir a plenitude da vida. Implica que o agir do Espírito em nós nos cure de nossos problemas afetivos, porque problemas afetivos tiram de nós ou minimizam em nós a possibilidade da vida plena. Implica o Espírito agir em nós, que sejamos curados de todas as mágoas e rancores, porque também naquele bendito encontro que nós tivemos, nós voltamos a falar de novo que mágoa guardada e rancor guardado azeda a vida humana e pode levar o ser humano inclusive a perder o próprio Deus. É justo dizer então que o Espírito Santo agindo em nós nos restaura também em relação à nossa autoimagem. E quem pôde fazer aqueles 5 dias, aquele seminário, percebe o valor que isso tem, né, de se sentir tocado pela graça do Espírito e de poder se olhar no espelho e falar que fofurinha que eu sou, eu posso falar isso. Então essa beleza de Deus agindo na nossa vida. Então é justo que peçamos a cura interior, é justo que rezemos por cura interior, e como dizia o Monsenhor Mauro, é uma contribuição que nós podemos dar para a igreja deste tempo e de todos os tempos, para que homens e mulheres experimentem dentro de sua própria existência, de sua vida, a partir dos seus mais variados problemas e dificuldades, a restauração de um Deus que faz essa restauração por presença. Então, cura interior é isso. É o Deus que reside em nós, que nos habita, que quer que sejamos curados em plenitude, e essa cura em plenitude implica também na cura interior, que se divide nessas 4 linhas, digamos assim, que eu acabei de apresentar. Mas como eu disse, eu não queria ficar preso nessa realidade da explicação do carisma em si, ou da oração de cura no sentido da necessidade dela. Eu coloquei para a gente falar nessa tarde uma situação bem prática em 4 pontos que nesses anos eu tenho percebido, e não só percebido com os olhos, mas também na nossa própria formação, nos adverte quanto ao como fazer
para que, como ministros, ofereçamos uma oração de cura com qualidade. E para que os que vêm a nós recebam de nós essa oração de qualidade, digamos assim. O Raniero Cantalamessa fala que, em relação ao batismo no Espírito, nós precisamos oferecer e favorecer lugares e ocasiões para que o batismo no Espírito aconteça. A mesma coisa, nós precisamos favorecer, talvez na linguagem do Marcelo que ele usou aqui, favorecer a que o habitat seja melhorado para que o Espírito possa agir e então curar. Oferecer essa possibilidade de um bom ambiente, e isso implica numa boa qualidade de oração. Não é só chegar a nós e a gente vai carcando a mão, como é um jargão nosso. Ou vou rezar em torno, ou vou rezar em cima, que é mais perigoso ainda, né? Porque de repente está chata a pessoa. Mas é aquele lance do saber por que rezo. E ao saber por que rezo, botar qualidade na minha oração. Então eu coloquei aqui 4 pontos e eu queria partilhar sobre esses 4 pontos que favorecem. Sobretudo, tenho consciência de que o que falo porque nessas andanças de mais de 20 anos, sobretudo servindo nesse ministério, embora tenha mais de 30 de comunidade, mas são pelo menos 20 anos rezando e 20 anos observando que, sem dizer que isso seja uma receita de bolo, mas observando que dá certo, funciona melhor assim. Então talvez isso nos ajude. Não é uma novidade, isso tudo já está distribuído nas nossas apostilas, nos nossos ensinos, já foi falado quase que a exaustão em nossos encontros, mas vale a pena retomar esse pensamento. Então, para uma boa cura interior, tanto da parte de quem reza com aquele para quem rezamos, eu coloquei aqui como um primeiro ponto o acolhimento, mas eu escrevi acolhimento sóbrio e com reservas. Por que eu coloquei acolhimento sóbrio e com reservas? Porque o acolhimento é próprio do cristão. Mas a sobriedade aqui é fundamental, porque todas as pessoas que vêm a nós, e aqui eu estou falando de oração por cura interior, aqui eu estou falando de uma oração específica, que não é aquele botar a mão 5 minutos, no sentido, não que o tempo seja importante aqui, mas não é aquela oração rápida que a gente faz depois de um grupo de oração, ou não é aquela oração que alguém desesperado numa fila de supermercado pede para a gente, não. É aquela oração ambientada dentro de uma casa de formação, de maneira visível, porque esse negócio de ficar fechado dentro de salinha é um perigo, mas essa realidade de pessoas que passaram por um grupo de oração, tiveram um impacto na vida, descobriram pela experiência ou pela palavra que ouviram que precisam de algo mais de Deus. É assim que a coisa desperta. E aí elas percebem que vem a nós, percebem e vêm a nós, e aí elas precisam ser bem acolhidas, porque o acolhimento cristão exige que nós as acolhamos em amor. E acolher em amor também implica em carinho, não seja bem-vindo, de repente um abraço, mas eu coloquei aqui sóbrio com reservas, porque é complicado. As pessoas que vêm a nós para serem rezadas por cura interior, elas vêm fragilizadas, elas vêm abaladas, elas vêm feridas. E a atitude talvez não sóbria, e o acolhimento talvez sem que haja uma certa reserva, não no sentido de reserva quanto à pessoa, mas reserva no sentido ao como acolhemos essa pessoa, pode ser complicado. Elas vêm fragilizadas, vêm vulneráveis, devido ao que viveram ou estão vivendo, e é um negócio complicado. Aí eu queria que a gente fosse para o Evangelho de São João, o texto da Samaritana, que eu acho espetacular, e é fabulosa a maneira como Jesus aborda ou começa com ela a conversa. E dessa fala de Jesus, ou desse jeito de Jesus acolher a samaritana, é que eu tirei esse sóbrio, ou essa sobriedade no acolhimento. Olha só, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 4.
E o texto diz assim: ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Depois a gente segue o texto. Eu tirei daqui essa sobriedade no acolhimento porque faço uma partilha com vocês. Desde que eu comecei a trabalhar com o Fanucci, naquele jeitão dele, naquelas coisas dele, e era muito bom trabalhar com ele, mas ele tinha uma preocupação muito séria com a maneira da gente tratar as pessoas. Então, desde lá, ele sempre orientou a gente a não fazer nem sozinho, a que um homem tomasse muito cuidado de rezar por uma mulher, a que uma mulher tomasse muito cuidado de rezar por um homem sozinho, a que a gente não fizesse isso fechado dentro de salas, porque isso pode induzir, mesmo que não seja verdade, a pensar em coisas e a dizerem coisas a respeito de nós. Mas ele falava então dessa realidade de sempre tomar o cuidado de fazer as coisas o mais visível possível e na maioria das vezes, sobretudo no atendimento, tomar esse cuidado de ou fazer muito público estando sozinho para que não gere problemas, ou fazer sempre acompanhado. E veio uma pessoa, começou a participar de nossos grupos de oração, não tinha nem casa de formação ainda, e participou por um bom tempo, a gente não costumava vê-la, mas começou a vir ao grupo de oração. E partilhou com alguém da comunidade que estava com uma crise terrível no casamento, que estava com problemas, que o marido estava batendo nela, e a situação não era boa. E participou de alguns grupos de oração, e naquele tempo a gente falava nos grupos de oração, se você precisar de oração, se você quiser de uma oração mais específica e tal, quarta-feira que vem tem grupo de novo, chega mais cedo e tal. E a gente ia mais cedo então para atender quem viesse. E depois desses avisos, ela se convenceu de que o sofrimento estava intenso, a situação estava complicada. Ela já tinha feito o plano de largar do marido, porque a situação estava muito difícil. E ela começou então a ir algumas quartas-feiras para ser rezada. E nós nunca fizemos isso sozinhos. Então, eu tomava o cuidado de ter comigo sempre uma irmã de comunidade para a gente rezar. E aí, rezamos uma, rezamos duas, rezamos 3 quarta-feira, e acolhimento tranquilo, sóbrio, uma imposição das mãos com o devido cuidado, com o devido respeito, e sempre alguém comigo. Mas não é que essa bendita se apaixonou em mim. Eu não sei o que ela viu, mas na verdade eu sei sim o que ela viu. Ela estava vindo de um sofrimento, de um problema sério, apanhando em casa, sem atenção, e acaba que ali ela tem atenção. E olha que foi tudo dentro do... Eu estava noivo. E ela saiu falando para a rua que estava apaixonada por mim e que ia largar do marido por causa de mim. Quase que o meu casório é que vai para a cocuia. Então, as pessoas vêm fragilizadas a nós. Então, o modo como receber, o modo como acolher, embora o acolhimento cristão mande que sejamos caridosos, amorosos, mas muita abraçação, muito rela-rela, é complicado. Nós temos que ter um comportamento sóbrio em relação a acolher as pessoas, porque elas vêm machucadas. E dentro dessa situação de fragilidade, de machucado, de ferida, pode realmente acontecer isso. E a coisa só não foi para o extremo e a coisa não deu problema, porque a senhora com quem eu sou casado é uma santa e eu tinha uma outra comigo que pôde testificar que realmente foi um atendimento do mais sóbrio possível, da maneira mais cristã possível, mas da maneira mais reservada, sem que isso fosse confundido. Obrigado. Então, é uma situação que a gente precisa tomar esse cuidado em nossas comunidades.
De vez em quando a gente vê por aí algumas situações de salinhas trancadas, de vez em quando a gente vê por aí algumas faltas de cuidado sendo tomadas, e isso pode gerar problema lá na frente. Então, cuidado, acolher sim, mas tudo o que excede um abraço respeitoso, tudo que excede uma imposição de mãos com critério é do capeta. Porque houve situações, enquanto eu estava na coordenação do ministério, não sei agora e não sei antes de mim, mas de ter que sair da minha comunidade e ir visitar outra comunidade. Porque havia ministros nossos do Ministério Rafael que, ao invés de impor as mãos, adorava pôr a mão. E isso é complicado. Né? Então, esse negócio de pôr a mão na cabeça, ficar fazendo cafuné, gente, isso é perigoso. Então, esse acolhimento, né, que deve ser cristão, que deve ser amoroso, que deve ser respeitoso, mas que precisa levar em conta a situação da pessoa que vem a nós. E em sua maioria, vem a nós detonadas, porque não vem a nós de brincadeira e não vem a nós à toa. Então, eu coloquei aqui um acolhimento sóbrio e com reservas, para que a gente possa oferecer a essa pessoa um ambiente de Deus, um ambiente que possibilite, que ajude, sim, que favoreça a que ela se abra, se manifeste, conte sua vida. E nós vamos receber pessoas de todos os jeitos. Nós vamos receber aquelas pessoas faladeiras que despeja tudo o que está sofrendo na primeira pancada, e nós vamos receber gente que não vai falar absolutamente nada em 1, 2, 3 momentos de... Então nós temos que saber acolher bem, para favorecer a que essa pessoa possa se abrir. E é fundamental que a pessoa se abra, não a nós, mas é fundamental que a pessoa se abra para que Deus encontre um caminho, uma possibilidade para fazer alguma coisa na vida dela. O segundo elemento, ou não, até dentro desse acolhimento, não vamos colocar como segundo, porque senão eu também confundo a ordem suas aí. Dentro desse acolhimento sóbrio, está também aquilo que o Marcelo falava para nós, que é fundamental, a evangelização. Dentro desse primeiro elemento, que é o acolhimento sóbrio, é a evangelização. Eu acho que não preciso esticar muito, porque o Marcelo já nos colocou aqui sobre essa realidade, que fazia parte do ministério do Senhor e que foi também parte do ministério apostólico. E realmente é preciso que o anúncio do Evangelho seja feito, que a palavra seja colocada exatamente para que a pessoa, e isso é fala do Fanucci, saiba exatamente quem é o autor de sua graça, o autor de sua cura. Isso causa ou evita um monte de coisas, porque isso coloca a coisa na mão de Deus, e isso tira qualquer possibilidade de um ministro qualquer se achar o bambambam, e na loucura de sua vida chegar a dizer, muita gente foi transformada debaixo dessas mãos. É Deus quem faz. É Deus quem realiza. E a evangelização tem esse papel de convencê-la de Deus, de convencê-la que é amada por Deus, e de que, se for da vontade de Deus curá-la, que ao curada, ela saiba de onde é que veio a sua graça. Veio de Deus. Então, dentro desse acolhimento, a evangelização é fundamental. Fundamental, porque é ela que coloca a pessoa na esfera da graça, que coloca a pessoa, para usar uma expressão que a gente ouviu, agora não lembro de quem, no raio do alcance de Deus, Ronaldo. Colocar a pessoa no raio do alcance de Deus, pela evangelização. Então, o segundo elemento do acolhimento, a evangelização. E por fim, uma segunda postura, para que exista uma cura interior, ou que facilite a cura interior, e também nos ajude a ministrar uma cura interior decente, é aquilo que está lá nas nossas apostilas também, e que eu fiz questão de lembrar, é a bendita da entrevista. E eu coloquei aqui depois da entrevista, uma entrevista com bom senso.
Uma entrevista que deve ser feita, é verdade, tá bom, está concordando comigo hoje, belezinha, por isso que eu amo você, menino, faz 35 anos. Mas essa entrevista com bom senso, exatamente para que a gente tenha, a partir da pessoa que nos procura, elementos para fazer uma boa oração, para o que rezar, para como rezar, e se de fato, e eu coloquei aqui, e é preciso que a gente fale isso, né? O que a entrevista bem feita vai dar a nós? Os elementos para a gente rezar. Não é assim que funciona o médico, não é assim que a Lu trabalha no consultório? Anamnese. A pessoa vem, a pessoa expõe aquilo que ela está vivendo, que pode não ser exatamente o tudo, e por isso depois vou falar da palavra de ciência, que é o auxílio de Deus, mas é esse lance do o que você está precisando, o que te trouxe aqui. Mas dentro dessa, o que você está precisando, o que está acontecendo, o que te trouxe aqui, exige de nós que vamos rezar o respeito ao tempo da pessoa, e nós não temos o direito de ser invasivos nas perguntas. Quem tem que dizer a nós, no seu tempo, é quem nos procura. Ah, você está sentindo dor na perna também? Está sentindo dor no rim também? Está sentindo dor no coração também? Está sentindo não sei o quê? Só apanhou ou tem mais coisa? Gente. E põe o dedo aqui, dói, põe o dedo aqui, dói, põe o dedo aqui, dói. O problema não era onde punha o dedo, é o dedo que estava doendo. Né? Então, então essa entrevista que precisa ser respeitosa com bom senso, exatamente porque nós temos que respeitar a condição de quem vem a nós. Mas uma vez que as perguntas vão encontrando lugar e que a pessoa vai partilhando conosco, isso vai dar para nós elementos para que a gente tenha o devido diagnóstico. Está lá também nas apostilas, está lá também na nossa formação fundamental. Então, o papel do rezador por cura interior, além de rezar e se colocar na brecha em favor da pessoa a Deus, o papel fundamental e primeiro é escutar. E às vezes nós temos dificuldade de escutar, porque a gente tem uma sanha de falar. Além da evangelização, da pregação do Evangelho, que coloca a pessoa na esfera de Deus ou no raio de alcance de Deus, para usar a expressão do Ronaldo, é escutar as mínimas perguntas ou as perguntas mais pertinentes para que a abertura venha. Mas, enfim, tem pessoas que não falam nada na primeira. Você pergunta, para que você reza? Para tudo. Resolver o quê? Mas uma boa acolhida, uma boa conversa, um ambiente bem adequado, vai fazendo com que na primeira, na segunda, enfim, a pessoa vá encontrando essa possibilidade de falar. Eu não exagero em dizer que uma porcentagem muito grande, talvez acima de 50% das pessoas, só pelo fato de quando encontram a possibilidade de falar, isso já é ou uma abertura absurda para a cura, em alguns casos é a própria cura, porque desabafou, porque tirou aquela carga que estava dentro de si. Então nós precisamos ter esse zelo e esse cuidado ao abordar as pessoas. Então esse diagnóstico é fundamental para que a gente possa rezar e como rezar, e a partir do diagnóstico, se nos escapar, ou se escapar da competência nossa, que é só a oração, a gente também tem a decência de encaminhar. Tem os profissionais que podem fazer isso, e se a coisa for mais grave, tem a quem, embora exista uma raridade de para quem a gente mandar. Mas, então, o diagnóstico é exatamente para a gente saber como rezar, o que rezar e, de repente, encaminhar. Bom, a abertura, quando ela vem, ela é uma facilitação para Deus agir. O terceiro elemento que eu coloquei aqui é a oração propriamente dita.
A oração propriamente dita parte do pressuposto de que a gente já ouviu a pessoa, tem os elementos de sua partilha e, portanto, o diagnóstico, e possamos, com esse material em mãos, fazer uma oração decente. Aí alguém pode perguntar para mim, mas Deus precisa disso? Como que para conhecer a realidade da pessoa? Deus depende de que o diagnóstico bem feito e as palavras a respeito do que aquela pessoa esteja vivendo, como que apresentar para Deus alguma coisa que Deus não conhecesse? Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Mas não é nessa linha de apresentar para Deus alguma coisa que Deus não saiba. Eu fui para alguns textos da Sagrada Escritura que a gente não precisa pegar, mas eu descobri e percebi ao longo desses anos, e vocês sabem disso, que o que fazemos não é profissional. O que fazemos é estritamente um mover de nós como ministros em amor, em respeito e em compaixão por alguém que sofre. Portanto, o que deve nos mover é a compaixão. Talvez escutar o que a pessoa partilha mexa com o nosso coração, como mexeu com o de Nosso Senhor, aqueles 2 cegos que vêm a Ele. Talvez ouvir a partilha daquela pessoa mexa e mova nosso coração à compaixão, como aquele leproso que Jesus curou em Marcos 1:41. Talvez ao ouvir a partilha daquela pessoa, nós nos coloquemos como Jesus diante daquele caixão do filho da viúva de Naim e sejamos movidos por compaixão por aquela realidade. E façamos por aquela pessoa uma oração de amor e de compaixão. Talvez seja isso que, vendo Deus em nós amor e compaixão, porque compaixão é tomar parte do sofrimento do outro, talvez seja um dos elementos que tornam a oração de um eficaz e talvez a de outro não tão eficaz assim. Rezar com compaixão, rezar por amor. Se o ministério que exercemos, se o que queremos fazer na comunidade não for movido pelo amor e pela compaixão por aquele ou aquela que sofre, a obtenção de resultado em relação às coisas de Deus ou ao mover de Deus talvez seja mínimo. Então, amor, compadecer-se do outro e fazer algo, fazer de nosso ministério um algo para o bem daquele ou daquela que vem a nós. É aquilo que você leu de manhã. É a atitude samaritana que tem tudo a ver com o dia de hoje. Ser capaz de descer da própria montaria, ser capaz de descer de sua própria realidade e se compadecer daquela realidade que é inferior a nós, num sofrimento maior do que o nosso. E fazer parte, tomar parte daquilo, em nome de alguém, por causa de Jesus. E essa pessoa, muito provavelmente, ao se sentir amada por nosso amor, vai perceber que através de nosso amor existe um amor maior por ela, que é o amor de Jesus. Então, é muito mais do que pôr a mão, é muito mais do que tendo argumentos, dirigir argumentos a Deus como que tentando convencer Deus de alguma coisa. Deus já está convencidíssimo de que quer curar a humanidade. Mas quando nós tomamos parte do sofrimento do outro e apresentamos a Deus esse sofrimento como parte de nós, Deus fala, não, aqui tem sinceridade, então eu vou fazer alguma coisa aqui. Então, essa oração sincera, não é ter dó, não é ter dó. Acho que ter dó não é suficiente, é compadecer-se, é descer de nossa condição para estar na condição daquele e apresentar-se diante de Deus por ele, sofrendo com ele, digamos assim. Aí o ministério tem fundamento, tem êxito, e aí nós encontramos resultado. Se fizermos por amor, temos garantia do mover de Deus, do jeito de Deus.
mesmo que o jeito de Deus ao pedirmos cura não seja a cura naquele momento. Porque Deus sabe tirar de uma aparente coisa ruim um bem. Por isso é que tem coisa que Deus não cura. Deixa para que dali saia um bem maior. E ainda na oração por cura, eu queria destacar uma situação que vale a pena. Uma ferramenta que está à nossa disposição, sobretudo, para que a eficácia da oração, além do diagnóstico e dos elementos apresentados pela própria pessoa que apresentamos a Deus, aqui uma situação intercessória, mas aí a palavra de ciência, que é um auxílio de Deus, e aqui precisa ser falado de novo. A palavra de ciência, dada sobretudo na condição de oração por cura interior, é elemento para quem está rezando. E a gente tem às vezes uma sanha, e eu vejo isso, e estou fazendo aqui não é crítica não, estou fazendo aqui uma consideração, porque é preciso que a gente tenha cuidado, né? Nessas tendas que a gente tem ido, e que graças a Deus tem funcionado, e talvez seja uma coisa que a gente precise explorar mais, no sentido tanto de evangelização, porque talvez a questão de evangelização de porta em porta esteja dificultada por vários motivos. A tenda nos dá visibilidade, a tenda é legal. Mas eu tenho visto algumas coisas na tenda que de vez em quando me assusta. Que é aquela pessoa que vem, eu estou colocando isso numa oração rápida, mas também na cura interior, a pessoa vem e o ministro bota a mão, fecha o zoinho e imediatamente está cochichando no ouvido da pessoa alguma coisa que ele intuiu ser de Deus. Isso é complicado. A palavra de ciência não é para fazer do ministro um adivinho diante daquele para quem ele está rezando. A palavra de ciência é para fazer ou para dar elementos, além dos fornecidos pela pessoa, elementos divinos, coisas que ele ainda não falou e que Deus pode suscitar a nós que exista ali, mais de baixo, mais escondido, mais fechado, como a cebola que foi partilhada da outra vez, talvez uma casca mais para dentro, mais profunda, e Deus nos auxilia para que também a gente, auxiliados por aquilo, possa fazer uma oração a Deus e de repente, numa possibilidade, isso com muito custo, com muito zelo, com muito cuidado, dar uma mãozinha para que a pessoa também perceba que ela precisa se desvencilhar daquilo, precisa resolver também aquilo para que seja liberta. Então a palavra de ciência já foi apelidada de metralhadora giratória pelo Tatá exatamente por causa disso. É aquela necessidade de falar, Deus está fazendo, está fazendo. Isso numa assembleia de cura. Mas na oração por cura interior, parece que essa necessidade de falar para a pessoa alguma coisa de Deus, gente, é um negócio, e isso vai incutindo nas pessoas também um entendimento estranho a partir do nosso procedimento. Veio uma mulher para me rezar uma vez, e não é tão lá para trás, é mais recente, e chegou ali, desinquieta, precisando de oração e tal, sentou, pediu oração, eu rezei por ela, porque ela tinha ido num grupo de oração, e a gente tinha, se não me engano, acho que foi até numa semana de tenda. Sentou ali, eu botei a mão na cabeça dela, tinha mais 2 pessoas comigo rezando por ela e tal, e eu percebi que a oração, e aqui um parêntese, não precisa ser uma oração de meia hora, porque uma das coisas fabulosas que o Fanucci falava era assim, sabe quanto tempo Deus precisa para fazer alguma coisa de grande na sua vida? Já fez. Era um jeitão engraçado dele dizer, mas é verdade, não é a quantidade, não é o tamanho da oração. Mas aí aquela pessoa veio, eu nunca fui de rezar longamente, sentou ali, as 2 pessoas que estavam comigo ali, impusemos as mãos, rezamos por ela, e eu vi que tinha, mesmo depois da oração, um descontentamento daquela pessoa, ela queria falar alguma coisa. Eu falei, você quer falar alguma coisa a mais, filha? Ela falou, você está vendo alguma coisa? Eu falei, estou vendo você. Ela falou, não, é porque falaram para mim que você vê as coisas. Eu vejo, aqui tem 2 olhos. Não uso droga, mas se usar eu ia ver elefante cor-de-rosa, ia ver azeitona voando. Mas sabe essa coisa que às vezes a palavra de ciência incute que nós somos adivinhos?
E as pessoas correndo o risco de perceber uma má administração da palavra de ciência ou uma má ministração do uso da ciência, vir a nós depois e perguntar: o que você está vendo? E é complicado, porque tem gente nossa que vê as coisas. E pior, tem gente nossa que vê as coisas e fala para a pessoa que perguntou se você está vendo coisa, que ela está vendo coisa. E isso pode influenciar na vida daquela pessoa que perguntou se você está vendo coisa, a coisa que você viu para ela. Então, é complicada a palavra de ciência. Vejam só como é que a palavra de ciência, ela é uma ferramenta absurda, de boa, de eficaz, o bem que ela faz. Nós fomos numa evangelização de porta em porta e passamos na casa de uma professora, tinha sido diretora de escola, uma pessoa culta, uma pessoa muito boa. Fizemos evangelização, batemos na porta, ela atendeu, fizemos evangelização. Perguntamos se ela queria que rezasse por alguma coisa. Ela falou: não, reza por mim. Rezamos por ela. Naquela oração, naquele dia, na rapidez de uma passada de evangelização de porta em porta, que os senhores conhecem como é que é, nós rezamos por ela. E lá na casa dela, veio ao meu coração que ela tinha sofrido abuso entre 7 e 8 anos de idade. É claro que eu não falei. Rezamos por ela, tal, convidamos ela para a tarde de oração, ela foi. Na tarde de oração foi falado que tinha atendimento de oração antes dos grupos de oração, ainda também não tinha casa de formação. E ela foi 3 vezes na oração de cura interior. Na primeira não falou nada, não se abriu, mesmo sendo uma pessoa que converse bastante. Mas como a conversa foi ficando mais fácil a partir da segunda, na terceira vez que ela foi para ser rezada, eu falei para ela que naquele dia, na casa dela, Deus havia falado em meu coração que estava curando alguma coisa na vida dela quando ela tinha 8 anos de idade. Pronto. Aquela mulher que não tinha aberto sua vida, que tinha conversado e disfarçado algumas coisas na oração, se abriu ali e contou que realmente ela tinha sofrido abusos por um tio durante muito tempo. E eu posso falar com toda a propriedade, o que Deus fez naquele momento foi alguma coisa de extraordinário. Ela foi realmente curada, mas um processo, porque cura é sempre processo, mas um processo também dela no sentido de abrir e uma atitude inteligente, madura e sensata de apresentar uma palavra de ciência que, se de repente eu apresento na casa dela, naquela manhã de evangelização, não surtiria o efeito que surtiu e talvez surtisse um efeito inclusive danoso. Então, palavra de ciência dentro da oração com cuidado e ela tem essa beleza, né? Quando o ministro entende direito e expõe ou coloca com muito zelo, porque 90%, para não dizer mais, a palavra de ciência é para conduzir a nossa oração. E numa mínima porcentagem, com muito cuidado, talvez para que a fé desperte, para que a abertura aconteça, você deva colocar, mas muito cuidado. Esse negócio de fulano está aqui, fulano está assim, Deus fez isso, Deus fez aquilo, é muito complicado da gente trabalhar com isso, então tem que tomar cuidado. E quando o negócio é particular, numa oração mais íntima ou mais fechado, é mais complicado ainda. Então, na oração... Oi? Esse dom de ciência é acompanhado do discernimento dos espíritos. Tudo, né? É acompanhado do discernimento dos espíritos. No fundo e no fim, a palavra de ciência não foi dada para que a gente fique dando tiro para tudo quanto é lado para ver se pega alguém. Não foi. Ela foi dada exatamente para que nos dirija na oração e minimamente ela deve ser um elemento talvez de apresentado e deve saber ser apresentado para que a gente não agrida e não invada a vida do outro. Então, cuidado com isso. E por fim, o quarto elemento que eu destacaria nesses elementos todos que favorecem uma boa cura, além do bom acolhimento, da evangelização, de uma entrevista bem feita para poder a oração ser bem dirigida a Deus e depois o escutar Deus para que Ele mesmo nos ajude a rezar bem,
a questão do acompanhamento, que seria o fechamento do processo de cura, ou pelo menos o modo como a pessoa rezada por cura interior, tendo experimentado de Deus a graça por agir do Espírito, ela possa viver a partir de então a vida de curada, né? Esse é um elemento fundamental para tudo. Comunidade cristã, acompanhamento e pastoreio. Até porque, quando essa pessoa passa por esse processo do conhecer Deus, do ser rezada e do processo de cura ser instaurado em sua vida, ela ser enviada para a comunidade, para participar da vida da comunidade, para o pastoreio da comunidade, faz com que outras pessoas entrem em sua vida e tira de sua vida, ou tira da vida daquele que a atendeu, o perigo de causar na pessoa dependência do ministro. Ela vai ser encaminhada a outros, vai conhecer outros, vai conviver com outros, vai ser pastoreada por uma comunidade que é um ajuntamento de nós todos, mas não vai gerar a dependência, porque é muito complicado. Eu já rezei por um irmão de comunidade, o Leomar rezou pelo mesmo, o Leomar está ali, sabemos quem é. E se a gente não tomar cuidado, ele passa a ser dependente da gente. Isso causa um problema para ele, e me desculpe usar essa expressão, é uma dificuldade grande também para nós. Porque parece, e aí se a gente não tomar cuidado, se a gente for fora da casinha, nós podemos trazer essa pessoa para a dependência de nós mesmos e usar isso de maneira complicada. Então, o pastoreio, o acompanhamento por uma comunidade. E aí mais pessoas, a própria dinâmica da comunidade, nesse processo de cura, eu entendo que uma vez tendo sido rezado, apresentado Deus, e Deus tendo começado um processo de cura, estar na comunidade é o lugar e o modo para que Deus não deixe inacabada uma obra que começou. Esses 4 pontos, a meu ver, rezando esses dias e conforme foi pedido, e já é uma instrução nossa, favorecem muito a qualidade da oração de cura interior, tanto para quem é rezado, quanto para nós que rezamos, para que a gente faça isso com sobriedade, sobretudo que a gente exerça esse ministério em amor, porque no fundo e no fim, o que manda em tudo, o que comanda tudo, é o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.